Olá, é um prazer estar aqui com vocês novamente para mais um estudo. E hoje o estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item que nos coube no dia de hoje é o item de número 13. Aqui acima está a tela do meu computador, e vocês vão me ver de vez em quando olhando para cima, para eu ir acompanhando aqui o roteiro, os textos que eu separei para nós conversarmos no dia de hoje. Bom, esse capítulo, Bem-aventurados pobres de espírito, tem os seguintes tópicos que já foram estudados nos outros encontros. O que se deve entender por pobres de espírito? Aquele que se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos doutos, aos sábios e aos prudentes, ou doutos e prudentes. O orgulho e a humildade. E aí, o último item é o item que nos coube hoje, que é a missão do homem inteligente na Terra. Eu vou ler, então, esse item na íntegra e vamos conversando. Pode ser assim? Missão do homem inteligente na Terra. Não vos envaideçais do que sabeis, porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades inteligentes desse globo, não tendes nenhum direito de envaidecer-vos. Que Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a inteligência, é que deseja que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não indica o uso a que deve prestar-se? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que este último deve cavar a terra? Que direis, que diríeis, que esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá a mesma coisa com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta contra o seu patrão a enxada que lhe foi dada para desbravar o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem, de conformidade com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos de fazer progredir a humanidade seria bem mais fácil. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras suas faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma mão poderosa pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinand, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Bom, gente, esse é o texto do Evangelho. E agora, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essas questões da missão do homem inteligente na Terra. Primeiro, seria interessante, né, nós conceituarmos missão e inteligência. Bom, o que é missão? Né? Há vários conceitos. No dicionário que nós consultamos, missão é um encargo, poder dado a alguém para fazer alguma coisa, cumprir uma missão. Temos muitas missões aqui na Terra. Não são grandes missões, a maioria de nós, mas pequenas missões, pequenos encargos na família, no meio social, no meio espírita, né, no meio familiar, enfim. Tantos locais, meio profissional, que nós temos pequenas missões, ou seja, pequenos encargos, né, para realizar alguma coisa. E, geralmente, né, logicamente,
com o objetivo da encarnação, são encargos de progresso, de aprendizado, de experienciar, de desenvolver nossas potencialidades, as potencialidades que estão como germen dormitando aí no nosso íntimo. Então, missão é um encargo, né? Pequeno ou grande, tudo é missão. Inteligência. O dicionário diz que inteligência é a faculdade de conhecer, de compreender. E a inteligência distingue o homem do animal. Embora nós saibamos, queridos irmãos e irmãs, que o princípio espiritual está presente em todos os reinos, o princípio inteligente, eu vou refazer aqui, o princípio inteligente, o princípio da inteligência, né? O princípio espiritual, melhor dizendo, mais amplamente dizendo, está presente em todos os reinos da natureza, né? No reino mineral, no reino vegetal, mas desperta lá seus primórdios no reino animal, né? Espiritual despertando aí a inteligência no reino animal, embora lá no reino vegetal, né? Com as funções de reprodução, de vida, já vai o princípio espiritual ensaiando aí para a vida. E aí, o reino animal, quantos animais, né, têm inteligência rudimentar, outras inteligência mais desenvolvida, mas não há o pensamento contínuo. O pensamento contínuo é atributo da espécie, né, do reino, melhor dizendo, do reino hominal. Bom, e aí agora nós vamos para a visão espírita da questão da inteligência e conversamos um pouquinho sobre a missão, o encargo do homem inteligente na Terra. Bom, lá na questão 24 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: espírito é sinônimo de inteligência? Espírito é sinônimo de inteligência? Bom, os espíritos nos respondem que a inteligência é um atributo essencial do espírito. É uma e outro, né? É sinônimo de inteligência, mas mais propriamente dito, é um atributo essencial do espírito. Então, eles respondem que um e outro se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, para o nosso entendimento, podem ser a mesma coisa, né? Nós entendemos, então, que a inteligência é um atributo do Espírito. Deus nos criou simples e ignorantes a todos. Ignorantes no sentido que temos tudo a aprender e a saber. Mas a inteligência, né, o pensamento contínuo, acontece aí com desabrochar mais amplamente e mais integralmente do princípio espiritual no reino nominal. Em outro trecho da pergunta agora 71 do Livro dos Espíritos, nós podemos ler o seguinte, né, entender o seguinte: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, né, como nós já falamos, os animais sem pensamento contínuo e o homem com pensamento contínuo, peculiar a algumas classes de seres orgânicos que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem, isso é bem característico, né, do reino nominal, e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Nossa, quanta utilidade, né? Quantas funções a inteligência desempenha no reino nominal. O pensamento contínuo, como nós já falamos, a vontade de atuar, a consciência de si mesmo, né? O homem tem a consciência de si mesmo, de que constitui uma individualidade diferente de cada um, diferente de todos. E nós temos, através da inteligência, os meios de estabelecermos relações com o mundo exterior, com o mundo à nossa volta, com as pessoas que vivem nesse mundo à nossa volta, e temos as condições de provermos as nossas necessidades necessárias para vivermos nesse mundo físico que estamos vivendo nesse momento, né? Bom, e aí nós vamos entrar num conteúdo que tiramos podemos estudar lá no livro Triunfo Pessoal,
de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, lá no capítulo 2, que ela vai falar de inteligência. E ela diz o seguinte: a inteligência pode ser definida como a faculdade de conhecer e que se expressa em formas e conteúdos variados. É o veículo portador do conhecimento e da compreensão das ocorrências, bem como dos instrumentos através dos quais sucedem, constituindo-se uma substância de natureza espiritual. Né? É uma substância, a inteligência, né, de natureza espiritual. Nós sabemos, portanto, que a inteligência é atributo do espírito, embora se manifeste no corpo físico através do cérebro e todas as suas funções. Mas a inteligência é uma substância de natureza espiritual. Procede da onde? Do espírito que nós somos, espíritos imortais, que existiam antes de que nós existimos, né? Existíamos antes de estarmos nessa existência corporal, nessa vida corpórea aqui na Terra, e vamos continuar existindo depois que atravessarmos os portões da chamada morte ou desencarnação. Aí a mentora continua dizendo que, seguinte, são muitas as definições de inteligência. Aí o autor Stern elucida que é a capacidade de sintonizar o pensamento com novas exigências ou como a capacidade geral do espírito de adaptar-se a novas tarefas e condições da vida. Já outro autor, Claparede, diz que a inteligência integral realiza uma atividade mental de pesquisa que compreende as diversas fases: questão, formulação de hipóteses, verificação, sempre com que objetivo? O objetivo de proporcionar ao ser humano uma adaptação consciente aos desafios e situações novas. É a inteligência, né? É sermos inteligentes, é termos essa capacidade da inteligência que nos faz, nos possibilita nos conhecermos novas situações, nos adaptarmos a situações novas, aprendermos e fazermos essa adaptação continuamente. E graças a Deus, o que seria de nós se não tivéssemos essa capacidade de nos adaptarmos todos os dias a situações novas? Vamos ver esse momento desafiador que a humanidade está atravessando. Quanto, né, de inteligência nós tivemos que utilizar para nos adaptarmos, encontrarmos novas formas de nos adaptarmos a essa situação, adaptarmos às coisas que fazemos, como fazemos. E assim vamos, né, ao longo de toda a nossa vida, utilizando a inteligência para continuamente, ininterruptamente, nos adaptarmos, readaptarmos, conhecermos, nos transformarmos. A mentora continua. Graças à inteligência é que os mais complexos mecanismos do cosmo universal e do individual têm sido compreendidos. Observando a natureza, a inteligência tem copiado, assim ensejando enriquecimento cultural e psicológico de alto significado. Nada obstante, olha que agora ponderação importante. Nada obstante, os desvarios da emoção têm-lhe recorrido aos recursos não dimensionados para o crime e a perversidade, a destruição do ecossistema e das demais criaturas humanas. Esses desvios, no entanto, demonstram que somente houve um transtorno de comportamento daquele que a utiliza com fins ignóbeis, não tendo qualquer relacionamento com a faculdade em si mesma, quer dizer, com a inteligência. O ser humano a possui para crescer, a inteligência, para crescer e tornar-se o quê? Co-criador, agigantando-se no rumo do infinito. Pensando alguns trechos que eu reservei aqui para o nosso encontro. Durante muito tempo também, a inteligência, quem aí está na Terra há mais tempo, como eu, que já estou na Terra há 60 anos, ouviu falar por muito tempo, não é? Do QI, né? A inteligência estava diretamente relacionada com o quê? Com o coeficiente intelectual, né? Mas, há menos tempo, né? Mais recentemente,
Os cientistas, os estudiosos perceberam que a inteligência é muito mais do que o QI apenas, né? Se medir a inteligência apenas pelo QI, né? Os psicólogos, por exemplo, durante o século XX, recentemente, né, Binet e Simon estabeleceram as escalas para análise do nível de consciência individual, o QI, que predominou por muito tempo, mas, recentemente, levou-se em consideração outras inteligências, como, por exemplo, o QE, que é o coeficiente emocional, e outros tipos de inteligência também, que é o de natureza espiritual, a inteligência espiritual chamada de QS. Então, além do QI, né, que esteve por tanto tempo apenas relacionado à inteligência, com esse coeficiente intelectual que era medido, as pessoas eram chamadas de inteligentes se tinham QI alto, e não tão inteligentes se esse QI fosse menor, mas hoje nós já sabemos, independente do QI é apenas uma forma de medir a inteligência. Tem a inteligência emocional, e a inteligência espiritual, né? E, em verdade, ela é a base, como diz a mentora Joana de Ângeles, a base de sustentação para as outras, oferecendo-nos meios para a realização planificadora da pessoa. Dr. Howard Gardner assevera, no entanto, que existe ainda um número maior de tipos, né, que abarca diferentes expressões, como, por exemplo, inteligência linguística, são a sensibilidade para os sons, ritmos, significado das palavras, além de quem tem, né, a inteligência linguística. Em verdade, nós temos todas essas inteligências em diferentes graus, né? Tem uma especial percepção para as diferentes funções da linguagem. A inteligência musical se manifesta através de uma habilidade para apreciar, compor, reproduzir peças musicais. A inteligência lógica matemática ou lógico-matemática é sensibilidade para padrões, ordem, sistematização, habilidade para explorar relações, categorias e padrões através da manipulação de objetos ou símbolos, experimentar de forma controlada, habilidade para lidar com séries de raciocínio, reconhecer problemas e resolvê-los. Tem inteligência espacial, não é especial, é espacial, que é inteligência especial para todo mundo. A inteligência espacial é a capacidade para perceber o mundo visual espacial de forma precisa, para manipular formas ou objetos mentalmente, a partir de percepções iniciais. Tem a inteligência sinestésica, que se refere à habilidade para resolver problemas ou criar produtos através do uso do todo ou de parte do corpo, a capacidade de usar a coordenação motora grossa ou fina em esportes, artes, cênicas, plásticas, no controle de movimentos do corpo ou manipulação de objetos com destreza. Tem a inteligência interpessoal. Essa inteligência é a habilidade para entender e responder adequadamente a humores, temperamentos, motivações e desejos de outras pessoas. Tem a inteligência intrapessoal, que é a habilidade para ter acesso aos nossos próprios sentimentos, sonhos, ideias, discriminá-los, lançar mão deles na resolução de problemas pessoais. Enfim, quantas inteligências, não é, pessoal? E todos nós temos dessas inteligências um grau de maior desenvolvimento ou de menor. Não apenas o coeficiente de inteligência, QI, não apenas o coeficiente emocional, né, de inteligência emocional, e principalmente, como a Joana, né, a mentora Joana fala aqui, a descoberta e a constatação da inteligência espiritual nesse momento faculta a compreensão da complexidade da alma humana, analisando os dados fornecidos pelo pensamento e elaborando os programas mais compatíveis com as necessidades e aspirações no complexo movimento
De quê? Da busca da plenitude. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós encarnamos para melhorar, para progredir, para evoluir, através das provas e expiações, no objetivo de atingir a plenitude de nossas potencialidades, desenvolver todas as nossas potencialidades, através principalmente, que nós vamos falar logo a seguir, das asas da inteligência e das asas do sentimento. É aliado inteligência e sentimento que nós desenvolveremos todas as nossas potencialidades e alcançaremos a perfeição relativa e, portanto, a plenitude. Bom, vamos ver o que nós podemos destacar aqui. Bom, no Consolador, no livro Consolador, Joana, até recomendo, né, o livro Triunfo Pessoal, capítulo 2, que vocês vão ver mais a fundo, quem quiser depois ampliar esses conceitos, né? E ela vai falar coisas muito interessantes. Como o nosso tempo é limitado, vamos seguir em frente. No Consolador, na questão 204, foi feita a seguinte pergunta: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Basta, então, nos preocuparmos e desenvolvermos apenas a questão moral, os sentimentos, as virtudes, e sem muita preocupação com os valores da inteligência, valores da razão, da intelectualidade? E é aí que nosso querido Emmanuel responde o seguinte: o sentimento e a sabedoria, né? Razão e emoção, inteligência e sentimento ou virtude. São as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Mesmo que desenvolvamos mais uma em detrimento da outra, é necessário que, ao longo das várias encarnações, nós vamos desenvolvendo esses dois aspectos, sentimento e sabedoria, como diz, né, nas palavras exatas do mentor Emmanuel, sentimento e sabedoria. Nós temos que desenvolver ambas para alcançarmos o voo pleno. E ele continuou dizendo o seguinte: no círculo acanhado do orbe terrestre, ambas são classificadas como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores, propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro, adiantamento moral, sobre o segundo, adiantamento intelectual. Porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. E a inteligência, convenhamos, né? Aprender, conhecer, estudar é relativamente mais fácil. Vivenciar os preceitos morais, desenvolver os potenciais do espírito, dos sentimentos, das virtudes, é colocar em prática a relação conosco mesmo e com os outros. E esse é um desafio, não podemos nem dizer que é mais difícil, um desafio que exige mais de nós do que apenas o desenvolvimento intelectual, da cultura, da inteligência, da cultura do meio em que estamos inseridos, né? Mais amplamente falando, da inteligência. E aí, voltamos para o Livro dos Espíritos. Já que estamos falando do desenvolvimento da moral e desenvolvimento do intelecto, na pergunta 780, A e B, nós temos as seguintes questões. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente.
Pergunta A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Então, a partir do progresso intelectual, é possível haver desenvolvimento do progresso moral? É. Através do intelecto, pode o homem conquistar o desenvolvimento dos sentimentos e das virtudes? Bom, e os espíritos sabiamente respondem o seguinte: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio e acompanhar. Desculpa. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Pergunta B. Como é nesse caso que muitas vezes sucedem ser os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Né? Tem muita instrução, mas a moralidade não tanto. O progresso completo, dizem os espíritos, constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem, enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral. Pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. E é isso. Vamos olhar o mundo que nós vivemos. Quantas vezes as pessoas, instituições, mesmo como povos, como nações, temos o intelectual desenvolvido e a moral ainda carente de mais desenvolvimento. Por quê? Porque as coletividades são constituídas de pessoas. Nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, um pezinho no mundo de regeneração, né? Já demos o primeiro passo, está faltando só levar o segundo pé. Lembra? Imagina que nós estamos subindo uma escada. Há algum tempo nós estávamos quase atingindo o primeiro degrau. Agora nós já colocamos um pé no primeiro degrau, mas o outro ainda está em movimento, saindo ainda, né, do degrau anterior de provas e expiações. Então ainda vemos a inteligência sendo usada sem sentimento, sem a moral acompanhando as decisões, as colocações, as ações do bem, a favor do bem do indivíduo e a favor do bem da coletividade. Mas não se preocupem, porque estamos todos a caminho. E como diz, né, a pergunta 780, o moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar. E vão estar completamente equilibradas quando nós desenvolvermos todas essas duas asas com bastante firmeza. Por enquanto, a gente alça assim, né? Pequenos, a gente não chega nem a dar voos, né? A gente dá uma voadinha, cai, dá uma voadinha, cai. Mas faz parte, estamos aprendendo a voar. Estamos desenvolvendo e fortalecendo as asas, tanto da moral quanto do intelecto, para ir equilibrando, né? Aos poucos vão ficar duas asas pequenas, mas mais equilibradas, aí podemos dar um voo um pouquinho maior, até que tenhamos desenvolvido essas duas asas, metaforicamente falando, completamente, amplamente, e aí os voos são, o voo é ilimitado. No Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 3, item 7, nós vamos destacar a seguinte colocação. A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos ou, por outra, pelos puros espíritos que não a conseguem, né? Depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. Progresso intelectual e o moral raramente marcham juntos. É o que a gente vê. Mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Se não estamos vendo isso, é porque não acabou ainda, né? Ainda temos muito o que progredir. Saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, ainda temos um largo caminho à frente. Eis porque se veem muitas vezes homens inteligentes e instruídos pouco adiantados moralmente, e também vemos o vice-versa. Homens adiantados moralmente, mas ainda pouco desenvolvidos nos aspectos da inteligência.
Aí vamos ver, com muito carinho, né? Pensei várias coisas para a gente ir lendo e comentando. Espírito Meimei, no livro Instruções Psicofônicas, nos diz o seguinte: o raciocínio erguido às culminâncias da cultura, mas sem a compreensão e sem a bondade que fluem do entendimento humano, do entendimento fraterno humano, pode ser um espetáculo de grandeza, mas estará distante do progresso e povoado pelos monstros das indagações esterilizantes ou inúteis. Enriqueçamo-lo, porém, com o manancial do sentimento puro, e a inteligência converter-se-á para nós e para os outros num templo de sublimação e paz, consolo e esperança. Cultivemos o cérebro sem olvidar o coração. Sentir para saber com amor. E saber para sentir com sabedoria. Porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que já comungam a glória de Deus. Novamente, a referência para as asas, né? Metaforicamente falando, as asas que temos que desenvolver. Inteligência e moralidade. Agora, vamos falar, né? Agora, falando da missão do homem inteligente na Terra, propriamente dita. Já estamos falando ao longo da nossa conversa. Em Religião dos Espíritos, Emmanuel nos diz o seguinte: em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula. Às vezes a gente fala, a missão do homem inteligente não é para mim, tenho uma inteligência limitada. A missão do homem inteligente está falando dos grandes sábios, cientistas, né? Daqueles que fazem grandes contribuições para a ciência humana. Gente, não é não. O homem inteligência não é apenas aquele que calcula, mas sim aquele que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Podendo senhorear as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Olha a missão do homem inteligente na Terra. Compreender a vida e sublimá-la, e mesmo que possa, com a sua inteligência, até aquelas inteligências, né, mais desenvolvidas de escola, senhorear-se das riquezas do mundo, abster-se dos excessos para viver com simplicidade, respeitando as necessidades alheias, guardando o conhecimento superior, sem encastelar-se no orgulho, mas aproximar-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se, dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao próprio interesse, trabalhe espontaneamente pelo prazer de servir. Não é verdade? Todos nós temos condição de ensinar algo para alguém. Nós sabemos mais do que alguém. Todo mundo sabe mais do que alguém e pode ensinar alguém alguma coisa. Pode ser as letras, uma habilidade, alguma coisa específica. Enfim, todos nós que aprendemos podemos algo ensinar e transmitir a alguém. Dispondo, então, de meios para escravizar até o outro, o homem inteligente trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. E entesourando, como diz Emmanuel em Religião dos Espíritos, entesourando virtudes inatacáveis, não se furta a convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação para livrá-las, libertá-las ou livrá-las do vício. Pode ser o vício do materialismo, o vício de não enxergar o futuro, não ter esperança. Quanta coisa nós, por exemplo, que já conhecemos, temos o conhecimento da doutrina espírita, podemos dar através de palavras, pensamentos e atos para aqueles que nesse momento estão desesperançados, desestimulados, sem acreditar, não tem fé no futuro, não acredita que estamos caminhando para o melhor. Gente, há muito que nós podemos fazer por nós e pelo próximo, pelos outros. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus.
Em tempo de luz, André Luiz nos diz o seguinte: se você possui conhecimentos superiores, ore para que não lhe falte a disposição de trabalhar, a fim de transmiti-los a outrem, sem qualquer ideia de superioridade, reconhecendo que a luz da sua inteligência vem de Deus, que nola concede para que venhamos a fazer o melhor de nosso tempo e de nossa vida, entregando-nos, porém, a responsabilidade de nossos próprios atos. Aprender. Gente, a qualquer tempo, podemos e devemos aprender para aplicar em nós mesmos o que aprendemos e para compartilhar de alguma forma e de muitas formas com aqueles que vivem ao nosso redor. Essa é a missão de nós, homens e mulheres, né? Seres humanos inteligentes. Então, o ser humano inteligente é você, sou eu, somos todos nós, dentro de nossa capacidade, limitada ou grande, não importa. Importa que é um talento que Deus nos deu com o fim de multiplicar. Em Lampadar Espírita, Joana de Ângeles nos diz o seguinte: é verdade que o homem não atinge as altas esferas sem as luminiscências do conhecimento, da mesma forma que ninguém evolui realmente sem a santificação dos sentimentos. Através do quê? Ela nos diz que é da conjugação do verbo amar em todas as suas expressões. Então, meus irmãos e irmãs, se algo podemos dizer acerca da grande finalidade da reencarnação, nós nascemos para aprender a amar mais profundamente e mais amplamente. E ama melhor quem desenvolve sentimentos e quem desenvolve a inteligência. É o homem inteligente com o Cristo, na acepção do Cristo. Bom, nosso tempo já vai adiantado. Para finalizar esse nosso breve bate-papo e reflexão sobre a questão do homem inteligente, da missão do homem inteligente na Terra, agora eu trouxe Martins Peralva, no Estudando o Evangelho, capítulo 45, que fala de estudo e trabalho. E ele diz o seguinte: o amor é o trabalho, a ação, o serviço. A instrução é a leitura, o estudo, o conhecimento. Amor e instrução constituem, por conseguinte, duas alavancas, duas ferramentas que devem estar noite e dia na mão dos espíritas, né? Falamos em asas, mas podemos falar em ferramentas. Através do amor, exerceremos a solidariedade, identificar-nos-emos com o sofrimento e o próximo. Visitaremos o enfermo e o encarcerado, despertaremos, enfim, no âmago de nossa individualidade eterna, a centelha da bondade que existe potencialmente em cada ser. O amor, né, gente? Através do estudo, aprenderemos a discernir, a separar, a diferenciar o erro da verdade, a claridade da sombra, a sinceridade da hipocrisia. O Espiritismo, como acentua Allan Kardec, não é uma doutrina que induz os seus adeptos a estranhas e esdrúxulas singularidades. Nem estudo sem amor, nem amor sem estudo. Em suma, nem bondade desprovida de conhecimento, nem conhecimento com ausência de bondade. Amor sem estudo é comportamento unilateral, favorecendo apenas o coração, o sentimento, mas retardando a ascensão para Deus. Amor sem estudo. Estudo sem amor constitui quase sempre a experiência simplesmente intelectual, podendo levar à presunção, à vaidade, ameaçando o aprendiz de queda ou fracasso. Queda ou fracasso. É que, via de regra, consoante adverte Paulo de Tarso, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E aí, meus irmãos, temos que encerrar com o codificador. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento.
instruí-vos este o segundo. Queridos irmãos e irmãs, que o amor, que o sentimento do bem, a vivência da caridade, aliada ao estudo continuado e constante, aprendizado para a aplicação em nossas vidas e para repartir através das nossas ações, palavras e pensamentos com o mundo, é o grande objetivo. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare nessa missão do homem inteligente na Terra, que é uma missão sua, uma missão minha, uma missão de cada um de nós. Deus nos abençoe, nos ampare, nos envolva, hoje e para sempre. Muita luz, muita paz, um abraço carinhoso no coração de cada um que está partilhando conosco dessas breves reflexões e desses, graças a Deus. Até breve. Um abraço no coração de todos.